Olá, começa agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha tudo o que acontece na Câmara de São José do Rio Preto e também confere entrevistas sobre assuntos de interesse da população. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre o plantio de árvores em Rio Preto e também sobre a profissão de mediador e conciliador. A gente começa essa edição falando dos projetos que foram protocolados na última semana aqui na Câmara, no Boletim Legislativo em Pauta. Olá, confira os projetos protocolados nesta semana aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. O vereador Júlio Donizete protocolou o projeto para instituir o Dia do Gaúcho, a ser comemorado anualmente no dia 20 de setembro. E a Prefeitura apresentou veto total ao projeto de Júlio Donizete, que autoriza a Prefeitura a celebrar convênio com a Secretaria da Segurança Pública com o objetivo do pagamento de prolabore aos membros da Polícia Civil e Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo. E veto total ao projeto de lei de autoria do vereador Paulo Paulera, que dispõe sobre a criação de vagas de estacionamento para pessoa com transtorno do espectro autista. Foram protocolados ainda 50 requerimentos, 75 indicações e 4 moções. Todas essas propostas podem ser acompanhadas em nosso site riopreto.sp.leg.br. Durante a última sessão ordinária, vereadores rejeitaram o veto do Poder Executivo sobre o projeto que destina 1% do orçamento do município para o setor cultural e aprovaram outras propostas que estavam na pauta. Confira. Os vereadores de São José do Rio Preto analisaram 7 itens na pauta da 35ª sessão ordinária de 2023, realizada na tarde de terça-feira, dia 19 de setembro. Os vereadores rejeitaram o veto parcial do Executivo ao projeto de lei sobre as diretrizes orçamentárias de 2024, referente às emendas para determinar, no mínimo, 1% da receita corrente líquida para a cultura e a ampliação da coleta seletiva para a universalização do serviço. O vereador Jorge Menezes, do PSD, pediu vista por 2 sessões dos seus projetos de emenda à lei orgânica e de resolução que redefinem os períodos de recesso parlamentar da Câmara. A votação da proposta de Jorge Menezes para a criação do auxílio Ampara foi prejudicada pela ausência do autor. O projeto prevê benefício a ser pago a crianças e adolescentes que tenham ficado órfãos em decorrência do feminicídio. Ainda na sessão, os vereadores aprovaram em segunda discussão o projeto de Renato Pupo, do PSDB, que institui o uso do colar girassol como instrumento auxiliar de orientação para a identificação de pessoas com deficiências ocultas. Teve votação favorável também o projeto de lei de Anderson Branco, do PL, que pretende flexibilizar a lei que instituiu o transporte escolar do município, para que infrações meramente administrativas não sejam mais impeditivo para a concessão do alvará para o serviço. E a pauta de votações terminou com a aprovação do projeto da vereadora Karina Caroline, do Republicanos, que declara de utilidade pública o Instituto Recomeçar em Amor. Os projetos aprovados em segunda discussão seguem agora para a sanção ou veto do prefeito Edinho Araújo. Somente depois desse trâmite é que viram lei. Acompanhe a tramitação dos projetos e leis no site www.riopreto.sp.leg.br. A implantação da tecnologia 5G em Rio Preto foi tema de audiência pública realizada aqui na Câmara Municipal. E a TV Câmara acompanhou o debate. A Comissão Permanente de Obras da Câmara Municipal realizou audiência pública para debater emendas relacionadas ao projeto do Poder Executivo para a implantação da tecnologia de internet 5G em Rio Preto. A audiência foi comandada pela presidente da comissão, vereadora Karina Caroline, e teve participação dos vereadores Júlio Donizete e Celso Peixão, do secretário municipal de obras Jorge Luiz de Souza, o assessor de Relações Governamentais da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, Pavel Pereira, além de Robson Félix, representando a APET e a CIRP. As emendas de autoria do vereador Júlio Donizete dizem respeito a correções no projeto inicial, adequando a redação de artigos.
O vereador também questiona alguns pontos da proposta, como a permissão para instalação de antenas sem o recuo mínimo nos terrenos em situações específicas. Os representantes do Poder Legislativo, a Brintel e a CIRP comentaram sobre os avanços tecnológicos que serão possíveis com a internet 5G. Eles terão impacto nos setores de serviços, saúde, segurança, entre outras aplicações. Depois de passar por audiências públicas, o projeto do Executivo já está apto a ser colocado em votação durante a sessão ordinária. A Lei Geral de Proteção de Dados e sua aplicabilidade na administração pública foram tema de curso da Escola do Legislativo na Câmara de Rio Preto. Confira. A Escola do Legislativo da Câmara de Rio Preto realizou curso sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e sua aplicabilidade na administração pública. As palestras foram ministradas pela advogada Beatriz Hilkner, que é coordenadora da Comissão de Proteção de Dados da OAB de Rio Preto, e pela servidora Amanda Duarte, que preside a Comissão de Proteção de Dados da Câmara. A advogada, que é também consultora em proteção de dados, explicou noções gerais da LGPD, os conceitos gerais da lei e sua aplicabilidade na administração pública. Já a Amanda falou sobre o trabalho desenvolvido pela comissão, que foi recém-criada na Câmara, bem como deu orientações a servidores, assessores e vereadores sobre o tratamento de dados obtidos no exercício de suas funções. Em regras gerais, a administração pública não tem maiores restrições à divulgação de informações, conforme explicado pelas palestrantes, até pelas funções típicas desenvolvidas pela Câmara, como desenvolvimento de políticas públicas, ações fiscalizatórias e legislativas, devendo apenas tomar precauções quanto a dados pessoais considerados sensíveis, como opções religiosas, raça e dados pessoais de pessoas físicas. O Panorama TVC faz agora um intervalo e no próximo bloco a gente fala sobre meio ambiente, árvores e a chegada da primavera. Voltamos já. O Tribunal Superior Eleitoral vai realizar uma audiência pública no dia 2 de outubro, a partir das 14 horas, sobre distribuição dos recursos do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do tempo de rádio e TV para as populações indígenas. Interessados em participar da audiência convocada pelo ministro Nunes Marques devem se inscrever até o próximo dia 29 de setembro, por meio do formulário disponível no site do TSE. Participe! TSE, o Tribunal da Democracia. A Câmara de Rio Preto está no seu celular. A tramitação das leis e o trabalho do vereador que você elegeu agora podem ser acompanhados com mais transparência por meio do aplicativo Processo Legislativo Digital. De maneira fácil e simples, você sabe se uma lei está em vigor ou se o projeto do vereador que você acompanha foi aprovado. É só entrar na loja de aplicativos do seu celular e baixar o Processo Legislativo Digital. No aplicativo, você encontra a Câmara Municipal de Rio Preto. Lá estão os caminhos para as proposituras, sessões, votações. Também pelo aplicativo da Câmara, você pode mandar mensagens para os vereadores ou entrar em contato com a ouvidoria da Câmara Municipal. No espaço Vereadores, é possível conferir como foi o voto e a frequência dos vereadores nas sessões. As propostas de cada um deles também estão disponíveis neste campo de maneira fácil e rápida. Baixe agora o aplicativo Processo Legislativo Digital e seja bem-vindo à Câmara Municipal de São José do Rio Preto.
Panorama TVC está de volta e nós estamos entre duas datas que inspiram debates sobre o meio ambiente. O Dia da Árvore, que foi na quinta-feira, dia 21, e a chegada da primavera, neste sábado, dia 23 de setembro. Em um momento em que nós sofremos com uma forte onda de calor, ainda é importante falarmos sobre árvores, preservação do meio ambiente, da natureza que nos cerca, não é? Então, por isso, eu convidei hoje o Otton Arruda, que é chefe do Viveiro Municipal, que vai falar com a gente um pouquinho sobre essas questões. Boa tarde, Otton. Obrigada pela sua participação. Boa tarde, o prazer é todo nosso de estarmos aqui. Bom, vamos começar falando então sobre algumas ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que já foram realizadas ao longo deste mês e agora, né, estão sendo reforçadas nesta semana, por causa do Dia da Árvore, da chegada da primavera. Como é que está esse debate com a população, a participação da população nessas ações? Bom, a participação da população é sempre muito intensa, principalmente quando nós estamos passando por uma semana, por um período de muito calor, né? Em que as pessoas sempre nos procuram e falam, nossa, como está quente, precisamos cada vez de mais árvores. Então, sempre a população, nessa questão, apoia bastante e tem muito interesse em estar participando. De que forma o plantio de árvores contribui nesse processo aí de amenizar o clima? Bom, hoje em dia já existem muitos estudos, muitas pesquisas que comprovam a grande importância e a eficiência de cidades, né, de ambientes urbanos já mais arborizados, né? A presença de plantio de árvores em formato de florestas urbanas melhoram a temperatura, a umidade, né, a sensação térmica. Isso são efeitos diretos. Indiretamente contribuem também com a fauna, né, local. São muito importantes na questão de doenças respiratórias, melhoria da qualidade do ar. Os benefícios são muito amplos, né? A cada R$1 investido em arborização, no futuro economiza-se R$5 em saúde, por exemplo. Olha só, é importante falar, ainda mais na nossa região, tão quente, um clima tão seco nessa época do ano, né, Otton? Então, por isso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente está reforçando aí o plantio de árvores durante este mês, essa semana. Nós teremos agora no próximo domingo um plantio também. Sim, sim. No domingo teremos um plantio com 2 grupos voluntários, né? São grupos dos quais a população se uniu e fazem um movimento de estar chamando ali a população vizinha, os apoiadores dos projetos e, principalmente, são grupos que não estão focados apenas em fazer um plantio, e sim em cuidar, em perpetuar e garantir que essas mudas cresçam e se desenvolvam e façam sombra, né? Então, tão ou mais importante do que simplesmente plantar é cuidar dessas árvores depois. Isso é importante também, né, que a população acompanhe, não só vá lá, plante a árvore, mas que continue preservando, né, para que elas cresçam. E esse é o papel também de orientação do Viveiro Itinerante, né, um serviço da Prefeitura de Rio Preto. Eu gostaria que você falasse como ele funciona. Bom, nós já não apoiamos causas mais antigas que faziam aqueles grandes plantios, né, muitas vezes que acabavam sendo um pouco irresponsáveis, de depois não estar dando essa manutenção, os cuidados com as árvores. E também, nós já também não trabalhamos mais com essas hipóteses de meramente distribuir mudas, né? Então, como hoje em dia o nosso município cresceu bastante e nem sempre todas as pessoas têm acesso, têm condições de ir ao viveiro, tá? Nós estamos trabalhando com as 10 macro-regiões que dividem, né, o nosso município. E estamos levando o nosso caminhão lá do viveiro em todas essas 10 macro-regiões. E lá o viveiro leva, além de mudas, né, mudas de pequeno porte, mudas de médio porte, grande porte e frutíferas, levamos uma série de folders, panfletos, materiais de educação ambiental, onde além de simplesmente doar uma muda, né, a gente enriquece e abastece a população com muita informação, porque o mais importante é escolher certo no momento do plantio, porque depois os malefícios as pessoas irão colher futuramente de uma árvore mal plantada ou uma espécie mal escolhida. Quais são os critérios aí para a definição do tipo de árvore que será plantada? É o espaço que a pessoa tem em casa? Como é?
Sim, com certeza. É interessante que as pessoas levem em consideração a largura da calçada, né? Principalmente quando a gente está tratando de plantio em áreas urbanas, e a presença ou não de fiação aérea, tá? Ou se é aquela fiação mais convencional, se é aquela fiação mais compacta, ou se não tem fiação. E também um terceiro aspecto, a presença ou não do recuo do prédio, né? Se aquela casa já começa logo depois da calçada ou se existe um espaço, tá? Aí, baseado nessas informações, a pessoa vai receber as informações se, bom, aqui cabe uma árvore, mas uma árvore menorzinha, porque eu tenho presença de fiação ou tem um semáforo, né? Mas se existe uma fiação mais compacta, ela pode escolher sim uma árvore de um porte um pouco maior, ou se não houver limitação nenhuma em relação à fiação, à calçada ou preço de imóvel, ela pode e deve sim escolher uma árvore de grande porte. Não precisa ter medo, né? Uma árvore bem plantada, bem cuidada, não cai. Por isso é importante essa orientação, né? Às vezes as pessoas acham que estão fazendo uma boa ação, mas não podem plantar de qualquer forma nas calçadas aí pelo município. Sim, sim. Toda ação, né, precisa ser muito bem informada. Hoje em dia já existem técnicas e acompanhamentos, recomendações para todo tipo de trabalho, principalmente para plantio de árvores. Então, muitas vezes, uma boa ação, quando não bem seguida, não bem acompanhada ou supervisionada, ela no futuro pode virar um inconveniente para a pessoa, sim. Quando a gente fala dessa questão de clima, de amenizar aí as temperaturas, existem espécies mais adequadas também para isso? Sim, já existem alguns estudos que existem algumas espécies, principalmente aquelas com raízes pivotantes, aquelas raízes que vão mais profundo, elas conseguem buscar água ainda mais fundo e, a partir do seu processo de evapotranspiração, liberar gotículas de água na atmosfera. Um exemplo de uma árvore que tem um efeito muito interessante, por exemplo, é a sibipiruna. Ela é uma árvore que ela borrifa, uma árvore adulta pode chegar a liberar, né, em formato de gotículas, mais de 200 litros de água por dia na atmosfera, né? Então, existem árvores que também contribuem ainda mais do que as outras nessa questão da melhoria do clima e da umidade, sim. Da umidade também, que é muito importante aqui, né? E Rio Preto, como é que está a situação hoje em relação à arborização? É importante que haja essa distribuição pela cidade toda, por isso vocês estão visitando todas as regiões da cidade. Sim, sim. Rio Preto é uma cidade bem arborizada, tá? Comparado com outras municipalidades da nossa região. Porém, enquanto nós tivermos passando por temperaturas altas como essa, baixas umidades, como nós estamos vivenciando, isso está demonstrando que ainda não é o suficiente, né? Já realizamos vários inventários, censos arbóreos, que mostram que Rio Preto, numericamente, é uma cidade bem arborizada, mas muitas vezes, qualitativamente, ainda não. Precisamos arborizar ainda mais, precisamos arborizar ainda melhor, né? E também temos que ter muito cuidado com as podas excessivas, que a gente vem notando bastante nas nossas ruas também. Falando em podas, né, a gente está aí no início da primavera, vemos aí os ipês, não sei se é o nome correto, desses floridos, cor-de-rosa agora nesse momento, não é? Outras espécies também, que embelezam a nossa cidade. É importante que as pessoas saibam preservar, manejem de forma correta, né, a natureza ao nosso redor. Exatamente. Nesse momento, né, que nós estamos aqui no final do inverno, início da primavera, é um período que nós estamos passando por uma exuberante florada dos ipês brancos, já passamos pelo amarelo, estamos agora no finalzinho da florada do ipê rosa, já estamos iniciando também de uma coloração roxa bastante intensa o jacarandá, e para que todas essas árvores possam florir, possam desempenhar todo o seu potencial, toda a sua beleza, elas precisam ser muito bem cuidadas. E uma poda, né, de qualquer forma, ela acaba sendo uma injúria, uma agressão na árvore. Então, essa poda tem que ser feita apenas quando necessário e retirar oportunamente apenas aquele galho que está causando algum problema, ou com risco de queda, ou obstruindo um semáforo, ou causando algum risco a uma fiação, tá?
Tá certo. Bom, a gente estava falando então do viveiro itinerante, está sendo levado aí para as regiões de Rio Preto. Nós teremos ainda, então, neste mês, região do Bosque, Talhado, Schmidt, região da Represa e Céu. É isso? Exatamente. Nós vamos percorrer, já estamos percorrendo as 10 macro-regiões da cidade. Iniciamos no dia 2, fizemos a semana toda e estaremos na próxima semana percorrendo todas essas regiões. Então, a gente fala que os moradores, os munícipes dessas regiões fiquem atentas ao site aqui, à TV Câmara, ao site da Prefeitura e vejam o dia, né, que o nosso caminhãozinho vai estar mais próximo à sua casa e vá lá nos fazer uma visita e escolher a muda mais adequada para vocês plantar na sua casa. Aí quem quiser fazer isso, é só chegar até o caminhão, pegar as orientações? Sim, todo morador de Rio Preto leve para a nossa conferência também um documento pessoal e um comprovante de residência, pode ser digital, pode ser uma foto, né? Simplesmente para que a gente consiga preencher ali a nossa fichinha de cadastro, para que a gente possa um dia, se necessário, fazer uma visita, ver como foi feito esse plantio, tá? E retirar gratuitamente até 2 mudas de árvores com a nossa equipe que vai estar à disposição. Tá certo. Bom, então teremos também plantio neste domingo, dia 24 de setembro, na Represa Municipal, Lago 3, às 8h30 da manhã. Aí vai ser o projeto Corredor Ecológico, né? E o Muda que a Cidade Muda também vai estar às 8h30 da manhã, na Avenida José Munia, perto da Praça do Vivendas, é isso? Exatamente. Estaremos com esses 2 grupos de plantio da organização da sociedade civil, tá? Ali no próximo ao Lago 3, ali próximo ao parque ali da região dos Damas. Vamos estar fazendo um plantio bem próximo ali às recém-reformadas pistas de caminhada e de bicicleta, tá? E na José Munia vamos estar ali com o grupo, né, do Muda que a Cidade Muda, bem no seu finalzinho da José Munia, bem próximo àquela rotatória bem grande que tem ali, tá bom? Tá Convidamos a todos para estarem participando, indo lá com sua família e botando a mão na terra. Tá certo, Otto. Muito obrigada pela sua participação. Nós que agradecemos o convite. Bom, e continuamos falando sobre o Centro Pop, que recebe o 4º mutirão Pop Rua Ajude. A ação é comandada pela Prefeitura e Poder Judiciário e oferece atendimento ao público em situação de rua. O Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, conhecido como Centro Pop, recebe nesse domingo, dia 24 de setembro, mais uma edição do Pop Rua Ajude e Ação de Cidadania. Este será o 4º mutirão realizado no município desde o ano passado. Promovido pelo Poder Judiciário e Prefeitura de Rio Preto, o mutirão conta com parcerias de diversas secretarias, órgãos do município, do Estado e do Governo Federal, além de organizações da sociedade civil e universidades locais. A proposta é oferecer atendimento às pessoas em situação de rua de forma simplificada, reunindo os principais serviços em um único espaço. Serão ofertados serviços de documentação, consultas jurídicas, atendimento social e psicológico, cuidados com a saúde física e mental, atendimentos aos imigrantes, orientações e inclusão para benefícios pelo INSS e Caixa Econômica Federal, além de atendimento a animais de estimação. O mutirão também conta com o apoio da equipe técnica do Centro Pop. No local, os profissionais realizarão o atendimento para identificar as demandas da população de rua e farão a abordagem social para oferta de serviços e políticas públicas. O Centro Pop fica no viaduto Jordão Reis. O mutirão será no domingo, dia 24, a partir das 8 horas da manhã. Neste mês, o Poupa Tempo de Rio Preto passou a oferecer um novo serviço, o de apoio presencial para emissão da carteira de identificação da pessoa autista. Veja como funciona. O Poupa Tempo de Rio Preto agora oferece serviço de apoio para a emissão da CIPTEA, a carteira de identificação da pessoa autista. O documento busca garantir a prioridade no atendimento e no acesso a serviços públicos e privados. A carteira é gratuita e solicitada de forma digital. Quem procurar o Poupa Tempo vai encontrar ajuda para preenchimento do cadastro e impressão do documento. Também é entregue ao solicitante o colar de girassol, um instrumento de identificação de pessoas com deficiências ocultas, aquelas que não podem ser percebidas de imediato. O Poupa Tempo de Rio Preto conta com uma sala específica para o atendimento de quem busca a carteira CIPTEA. O objetivo é oferecer um ambiente mais tranquilo e silencioso para pessoas autistas.
Na sala, também estão disponíveis alguns brinquedos, a fim de tornar o espaço mais confortável e acolhedor para as crianças. Além de Rio Preto, outras 25 unidades do Poupa Tempo no estado fazem a emissão da Ciptea. Em setembro, o governo paulista ampliou os pontos de atendimento presencial para a emissão da carteira. Antes disso, esse tipo de serviço era feito em um único local, na capital paulista. A partir de agora, portanto, em 26 novos Poupa Tempos no estado inteiro, nós estaremos emitindo a carteira. Não só a emissão, aliás, mas também a entrega do cordão de girassol, que é um símbolo internacional que identifica deficiências não visíveis, o que faz com que também o autista possa se beneficiar desse padrão internacional que é o cordão de girassol. Para fazer a carteira é preciso documento pessoal, relatório médico e uma foto. É necessário também já ter ou criar uma conta na plataforma GovBR, que é o meio de acesso aos serviços públicos digitais. O usuário também pode solicitar a carteira de forma autônoma, de casa. É só ter em mãos os documentos necessários e acessar o site ciptea.sp.gov.br. O documento pode ser impresso em equipamentos domésticos. O Panorama faz mais um breve intervalo e na volta nós vamos falar sobre um evento que vai reunir mediadores e conciliadores aqui na Câmara de Rio Preto. Voltamos já. Na sua loja de aplicativos do seu celular, procure por Processo Legislativo Digital. Após a instalação, abra o aplicativo Processo Legislativo Digital e procure por Câmara Municipal de São José do Rio Preto. E pronto! Agora você pode consultar todos os projetos que estão em tramitação na Câmara, pautas das sessões, todas as leis, votações, ordem do dia e muito mais. E ainda você terá acesso direto com os vereadores, ouvidoria da Câmara e acesso aos conteúdos da TV Câmara Rio Preto. Processo Legislativo Digital, o app do Legislativo de Rio Preto. Reconstruir a educação é uma questão de tempo. Por isso, o governo federal lançou o Escola em Tempo Integral, um dos mais importantes programas de incentivo à educação em tempo integral que o país já viu. Com mais tempo na escola, a gente pode cuidar melhor da educação brasileira e garantir aos estudantes os direitos de aprender e se desenvolver integralmente. Serão mais de 12 bilhões de reais até 2026 para estados e municípios ampliarem as matrículas de tempo integral em suas escolas, da creche ao ensino médio. Secretarias de Educação e comunidades escolares. Venham construir com a gente a escola em tempo integral, que vai levar mais educação para nossos estudantes. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Lei Municipal de julho de 2023 criou uma nova regra para a prioridade da entrada de veículos nos condomínios residenciais de São José do Rio Preto. Os caminhões betoneiras que possuem balão para transporte, mistura e homogeneização de concreto usinado terão preferência na entrada e descarregamento do produto. A lei é de autoria do vereador Paulo Paulera e tem como objetivo impedir que o concreto seja perdido pela demora no trajeto até o local da obra. Saiba mais sobre esta e outras leis municipais em vigor durante a nossa programação ou no site oficial da Câmara de Rio Preto.
Olá, estamos de volta e na próxima semana a Câmara de Rio Preto será sede de um evento em comemoração ao Dia Municipal dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e Extrajudiciais, lei de autoria do vereador Renato Pupo. Será realizada uma palestra e uma solenidade. Para falar sobre esse tema, nós convidamos a presidente do Sindicato dos Mediadores e Conciliadores do Estado de São Paulo, Márcia Cambiaghi. Então, Márcia, boa tarde, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, Mari, obrigada. Bom, a gente falou aqui de lei municipal, nós temos também a lei estadual, né, que marca essa data, né, como a data dos mediadores, o dia dos mediadores, dos conciliadores. Gostaria que você pegasse o microfone, então, para falar com a gente e contar um pouquinho sobre a profissão, sobre esse evento, né, o que a gente vai ter aqui na Câmara. Bom, é o dia estadual, agora municipal, e é uma alegria. O doutor Renato Pupo, que foi meu professor, é um vereador da casa, ter a sensibilidade de registrar essa data tão importante para uma categoria que é a categoria de cultura de paz. Nós somos profissionais que desenvolvem as mediações e as conciliações, tanto do âmbito judicial, dentro do fórum, do Sejus, que são centros judiciários de solução de conflitos, como também em câmaras privadas. Então, somos profissionais que auxiliamos na resolução de conflitos. E essas datas, né, o registro dessas datas pelo poder público é um ato de valorização para a nossa classe, que tem tantos desafios pela frente. Então, o Estado de São Paulo também comemora no dia 23 de setembro, que é nesse sábado já agora, o Dia do Mediador. Nosso evento vai ser na segunda-feira aqui na casa. E nesse evento vai ser uma homenagem, então, à profissão. Teremos uma palestra, uma solenidade também. Isso, o evento se inicia às 17 horas, com uma palestra com a desembargadora Maria Lúcia Pisotti. Ela é a coordenadora do NUPEMEC. NUPEMEC é o Núcleo de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nós teremos também presença de juízes do âmbito federal, trabalhista, Ministério Público, vários operadores do direito que utilizam da mediação e da conciliação e também de câmaras privadas. Então, nós teremos a participação de bastante pessoas que utilizam desse método até para fomentar. Nós temos 2 objetivos principais. O primeiro deles é que a sociedade conheça esse método, essa forma de acesso à justiça, porque o acesso à justiça hoje não é só o acesso ao judiciário. Você pode resolver problemas seus sem o acesso ao judiciário em si, mas ter o acesso à justiça por meio da mediação e da conciliação através de acordos. Então, esse é um dos nossos objetivos. Mostrar para a sociedade esse método autocompositivo de solução de litígios. E também prestigiar os nossos mediadores, que são os operadores que fazem, que desenvolvem essa cultura de paz. E falando sobre o trabalho, então, dos mediadores e conciliadores, como você falou, o objetivo é resolver os conflitos de forma mais ágil também. Sim, resolver os conflitos. O nosso trabalho em si consiste em atuar em diversos tipos de demanda. O que mais temos hoje é conflitos, né? Então, é um trabalho que se desenvolve em todos os aspectos. Então, todas as áreas do direito, âmbito familiar, consumeristas, questões de superendividamento, tem a atuação do profissional mediador e conciliador. Relações de vizinhança. Então, nossos profissionais trabalham em todas as áreas onde tem conflitos para auxiliar as partes a chegarem ao acordo e resolver o conflito sem precisar de um processo judicial. E como que tem sido esse processo? Quais são os índices de resolução a partir do mediador e conciliador? Bom, as estatísticas do CNJ mostram que o sucesso dessa política pública é muito grande. No Estado de São Paulo, mais ainda. O Estado de São Paulo é o estado que mais tem centros de conciliação, né? São mais de 300 centros e postos de conciliação. As varas utilizam de mediadores e conciliadores para fomentar isso. Em todas as esferas, a gente vê que tem a atuação do mediador. E os índices de solução, eles são bem altos. Em média, de 70% a 80% das demandas que a gente atua, elas resultam em um acordo. Então, aquilo que tem uma maior complexidade, aquilo que, de fato, as partes não conseguem dialogar, que aí vai para a mão de um juiz decidir. Mas é muito legal porque torna o processo mais célere, diminui demandas do judiciário, então é muito eficaz. Quais são as principais demandas que vocês encontram? As principais demandas é sempre no âmbito de família, muito grande, né? Questão de divórcio, partilha de bens, a questão de filhos, né? Guarda, visitas, a convivência, o direito à convivência. Então, no âmbito de família e consumerista. O superendividamento está realmente as pessoas endividadas e tem muitos projetos nessa área. Mas também tem demandas até na esfera de justiça restaurativa. Em Rio Preto, nós temos um projeto muito interessante com o juiz Evandro Pelarim,
de justiça restaurativa, desses métodos autocompositivos e de círculos restaurativos com os mediadores na cultura de paz dentro de escolas e também com menores infratores. Então, um projeto muito interessante. Que é uma forma aí de prevenir que aconteçam mais conflitos, é isso? Sim, projetos até para diminuir, para ser preventivo e quando isso acontece, para evitar que isso se desenvolva no Poder Judiciário, que ele se conclua num primeiro momento. Então, é bem interessante. Bom, e você está aqui representando os profissionais do Estado, né? E em São José do Rio Preto, são quantos profissionais? Nós temos mais de 60 profissionais habilitados, mas atuantes são aqueles que, de fato, conseguem se manter nesse sistema, porque nós temos um grande desafio. E aí eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para dizer do nosso desafio, que é a questão da remuneração. Infelizmente, nós somos profissionais que temos um trabalho muito importante, somos reconhecidos, nós temos nosso Código Brasileiro de Ocupações no Ministério do Trabalho, então somos uma profissão reconhecida, mas ainda não remunerados. Então, é uma profissão que tem legislação própria, o Código de Processo Civil tem um capítulo específico falando da remuneração, temos a Lei de Mediação, que é uma lei federal, lei estadual, dizendo que o mediador e o conciliador são profissionais e devem receber pelo seu trabalho, mas, na prática, a gente vê que tem esse grande desafio que ainda falta o empenho do Poder Judiciário e do Estado, do governo do Estado, em resolver a nossa questão e efetivar a nossa remuneração. Então, hoje a gente ainda atua esperando a remuneração. E são profissionais que já atuam nessa área aí. Qual que é a formação que é preciso ter para ser um mediador? Bom, a formação para ter o curso de mediador, porque tem uma formação específica do Conselho Nacional de Justiça, um curso de capacitação que qualquer profissional de qualquer área que tenha nível superior acima de 2 anos em qualquer área, ele pode fazer o curso de mediador e se tornar um mediador. Então, é uma profissão multidisciplinar. Nós temos muitos psicólogos, contadores, advogados. E como é muito amplo, os psicólogos normalmente se dedicam muito à área de família. Então, você pode se especializar depois dentro daquela esfera que você mais tem habilidade. Mas são diversos, até jornalistas, que fazem a mediação e depois querem se dedicar a isso. E a gente acredita que assim que essa política pública for efetivamente aplicada, ampliada e tiver a remuneração adequada, é uma profissão que vai ser mais valorizada. Bom, a gente está falando de mediadores e conciliadores, são os mesmos requisitos para os dois? É o mesmo profissional que exerce as duas funções? O curso de qualificação no Estado de São Paulo, ele pode ser a diferença do requisito se ele... Porque tem diferença entre mediação e conciliação, né? Se ele não tem nível superior, está concluindo, ele pode fazer o curso apenas de conciliador judicial, que são demandas de uma complexidade onde as partes não se conhecem antes, onde ela não tem uma relação continuada. E a mediação, a gente atua em relações continuadas. Então, há uma diferença na formação e no requisito para a formação, mas a maioria dos nossos profissionais hoje tem formação em conciliação e mediação. Então, são profissionais que, durante a demanda que ele vai atuar, ele avalia ali e aplica as técnicas de mediação e de conciliação. Bom, e você falou aí da falta da remuneração, né? Mas existe um vínculo empregatício desses profissionais? Não tem um vínculo empregatício porque o Estado de São Paulo não optou nem por concurso público, por essa forma de trabalho. A forma utilizada no Estado de São Paulo é a forma de autônomo. Somos profissionais liberais, então trabalhamos em cooperação com o poder público. Auxiliares da Justiça. O Código de Processo Civil, ele nos classifica como auxiliares da Justiça. E nós podemos trabalhar como servidores, se for aberto o concurso, que não houve, ou auxiliares da Justiça no âmbito de autônomos, né? Na forma de autônomos. E é assim que hoje a gente vem trabalhando. Quando as partes são suficientes, elas recolhem, têm a responsabilidade do pagamento da nossa atuação. Mas quando a gente atende a população carente, que pede a justiça gratuita e é concedido a gratuidade do processo, quem tem a responsabilidade de nos pagar é o Estado. E é isso que a gente não recebe hoje. Tá certo. Bom, quem quiser mais informações, tiver interesse em atuar aí nessa área, como que faz para procurar vocês? Pode acessar o site do sindicato, cimec.sp.org.br. Então, nós temos o site do sindicato e quem tiver interesse em fazer o curso, temos várias entidades que são credenciadas e habilitadas para isso. Eu mesma sou instrutora do Conselho Nacional de Justiça para a formação de mediadores. Vamos fazer um curso aqui em Rio Preto, começa na semana que vem também. É um curso de formação para quem quer entrar nessa área e eu acredito que é uma área que tem futuro porque os acordos, a mediação, a conciliação é o futuro da justiça e não só da justiça, né? A cultura de paz é o que a gente quer para o futuro do nosso país. Tá certo. Bom, na segunda-feira esse evento é voltado só para convidados, quem pode participar?
Nós ampliamos nosso convite, inclusive para faculdades, mas ele é aberto para toda a comunidade que queira saber um pouco mais da mediação e da conciliação. Se inicia às 17 horas com uma palestra da desembargadora Maria Lúcia Pisotti, do NUPEMEC, do TJ de São Paulo, e depois nós teremos um coquetel e, na sequência, um ato solene em homenagem, onde a gente vai prestar nossas homenagens tanto aos mediadores como àqueles profissionais do judiciário que reconhecem o trabalho do mediador, que valorizam os nossos profissionais. Vai ter uma ação solidária também, né, nesse dia? Temos uma ação solidária junto ao Projeto Viva, Escola Viva Beatriz da Conceição. É um projeto social de contraturno escolar aqui de Rio Preto, que atende as crianças no período inverso ao escolar. E a gente vai fazer um trabalho de recolher brinquedos para doar agora para o Dia das Crianças, né? Para a população que precisa, para a molecada. Tá certo, Márcia. Bom, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço pela oportunidade e espero aí toda a população aqui no nosso evento. Cabe todo mundo. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada a você. Bom, continuando, o Panorama TVC fala agora de cultura e traz informações sobre editais municipais destinados a produtores e artistas da cidade. Quem traz as informações é a repórter Vivian Lima. Olá! A Secretaria de Cultura de Rio Preto abriu o período de inscrições para 10 editais de fomento viabilizados pela Lei Paulo Gustavo. Rio Preto recebeu 3,5 milhões de reais em recursos, que serão destinados a projetos do setor audiovisual e também a outras modalidades culturais e artísticas. O valor chega ao município por meio do Fundo Nacional de Cultura e Fundo Setorial do Audiovisual. Os editais contemplam produção de curta e média-metragens, obras transmídia e games, roteiros para audiovisual, apoio às salas de cinema e cineclubes, além de formação, produção e circulação de obras artísticas que não sejam do segmento audiovisual. Até 102 projetos poderão ser contemplados por meio dos editais municipais. As inscrições vão até o dia 9 de outubro e os editais e formulários de inscrição estão disponíveis no site riopreto.sp.gov.br/Lei Paulo Gustavo. Eu fico por aqui. Mais informações sobre o setor cultural você acompanha ao longo da nossa programação e também em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Até mais! E nesta terça-feira, dia 26 de setembro, é celebrado o Dia do Surdo. A data lembra a inauguração da primeira escola para surdos no Brasil em 1857, no Rio de Janeiro. E na próxima semana também é comemorado o Dia do Tradutor e Intérprete, em 30 de setembro. Para falar sobre esses dois assuntos, eu converso com o intérprete de Libras aqui da Câmara de Rio Preto, Hugo Zaccarelli, que já está aqui com a gente, e que junto com a Simone Nascimento, também outra servidora aqui da Câmara, faz um excelente trabalho direcionado à população surda que acompanha os trabalhos da Câmara de Rio Preto. Bom, mas antes de conversar com o Hugo, nós vamos ver um vídeo com um resumo desse trabalho realizado aqui no Poder Legislativo. Para a melhor compreensão dos surdos, nós utilizamos as nossas mãos e também as expressões faciais. São parâmetros para que o surdo entenda o que está sendo falado. Nós precisamos utilizar as mãos, as expressões, a localização também do sinal a ser feito. Um exemplo, o sinal de vereador. Utilizamos essa configuração de mão e fazemos esse movimento na boca. Ou seja, utilizamos o sinal, essa configuração de mão, a localização do rosto e essa expressão facial de vereador. A Libras é uma língua visual, espacial, gestual. Muitas vezes há necessidade da incorporação de novos sinais. Por exemplo, aqui na Câmara nós temos os vereadores e houve a necessidade de sinais próprios, né, para cada vereador que os identifiquem para a comunidade surda serem criados, né? Isso não foi feito de forma aleatória. Nós consultamos a comunidade surda aqui de Rio Preto, alguns surdos, né, de liderança aqui na cidade, e eles que criaram esses sinais e passaram para nós, né? São sinais que nós usamos durante, né, as sessões para se referir ao nome de cada vereador. E as sessões, elas têm termos complexos. Então, nós precisamos de um tempo de estudo para que a gente consiga fazer uma interpretação de qualidade. As terças-feiras, os programas que temos na grade aqui da TV Câmara, são todos estudados, a gente revisa, a gente estuda, debate o sinal
para que chegue em boa qualidade para a comunidade surda. Bom, então eu estou aqui com o Hugo Zaccarelli, que é o intérprete de Libras aqui da Câmara de Rio Preto, trabalha aqui com a gente na TV Câmara. Muito obrigada, Hugo, pela sua participação aqui com a gente no Panorama. Eu que agradeço o convite. Bom, a gente viu um pouquinho aí, então, sobre o trabalho de vocês lá na sessão ordinária, acompanhando os vereadores, o presidente da Câmara, e também vocês atuam aqui junto à TV Câmara, nos programas, fazendo essa interpretação, esse contato aí com os surdos, né? Me fala um pouquinho sobre esse trabalho no Poder Legislativo. Bom, nós fazemos a interpretação simultânea das sessões ordinárias que ocorrem de terça-feira, né, a partir das 14h. Também interpretamos, né, fazemos a tradução dos programas aqui da grade da TV Câmara, né, e, quando possível, também alguns boletins, né, temas que são relevantes para a comunidade surda, né. Vocês atendem também alguns munícipes que chegam aqui até a Câmara, não só procurando os serviços do Poder Legislativo, mas também da Prefeitura e de outros órgãos. Isso, muitas vezes, inclusive hoje de manhã aconteceu isso, né? Uma surda, uma munícipe que mudou recentemente aqui para São José do Rio Preto, ela precisava ir a um cartório para reconhecer firma de uma assinatura no documento, e ela soube que aqui tinha intérprete, né, nova na cidade, né? E aí eu indiquei para ela, né? Ó, o cartório ali poupa tempo, né? Então, muitos surdos procuram também a Câmara em relação a isso, né? Para saber, por exemplo, onde é a Secretaria da Pessoa com Deficiência, né? Aí nós fazemos as indicações para os lugares devidos, né? Eles chegam até aqui porque é uma referência para a população, né? Sim. A Casa do Povo, e chegam até vocês dessa forma, mas as secretarias têm também os profissionais, né? A saúde, por exemplo. Isso, né? Na saúde tem o intérprete de Libras que acompanha os surdos nas consultas médicas e demais procedimentos. Nós temos também, dentro da Secretaria da Pessoa com Deficiência, raça e etnia, né? São várias juntas. Sim. Ali. A Central de Libras, que também tem intérpretes que trabalham nessa questão de orientação a uma comunidade surda, em relação aos benefícios, né? Que é de direito deles, né? E demais assuntos na área social também. Bom, Hugo, o Dia do Surdo é comemorado na próxima terça-feira, mas durante todo o mês de setembro são feitas ações de conscientização aí no Brasil, né, em relação aos deficientes auditivos, e é o Setembro Azul, né? Por que esse mês foi escolhido? Isso, esse mês ele é de grande relevância para a comunidade surda, não só aqui no Brasil, mas também ao redor do mundo. Né? Por exemplo, dia 23 de setembro, ele é o Dia Internacional das Línguas de Sinais, dia esse escolhido pela Organização das Nações Unidas, né? Da ONU. E ele tem, em todos os países, os surdos fazem manifestações, dependendo do caso, né? É um mês que mostra dá visibilidade para essa comunidade, né? Uma comunidade atuante, né? Você consegue entender que o surdo ele tem a sua autonomia, ele é o protagonista da sua comunidade. Temos várias lideranças surdas aqui no Brasil, né? Então, o mês de setembro tem esse significado, né? Há muitos anos atrás também, por coincidência, um grande evento que impactou muito na educação de surdos ocorreu no mês de setembro, né? Por isso a escolha do mês, né? Setembro. Essa data, então, que dá visibilidade, né? Para a gente ver as necessidades dessas pessoas, né? E também para reforçar a importância do trabalho dos intérpretes, né, Hugo? A gente pode dizer que quem trabalha nessa área trabalha por amor à profissão e também as pessoas que auxiliam, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. O nosso objetivo é sempre a compreensão do surdo, né? Para que o surdo tenha, como eu já disse, ele seja o protagonista, né, na sociedade, né, tem autonomia, né? Então o nosso foco sempre é esse, né, em sinalizar, né, o termo que a gente usa, né, quando a gente, entre aspas, está falando, né, em língua de sinais, da forma que a gente sinaliza para que o surdo tenha 100% de compreensão, né? Exige dedicação, esforço, muito contato, entrosamento com a comunidade surda, né? Pois é uma comunidade com uma cultura própria, né? Além da própria língua.
Assim como as demais línguas, né, é importante que você tenha um contato com um nativo da língua ou, de preferência, pessoas que estão se comunicando naquela língua com as línguas de sinais, né? No Brasil, a Libras, né, no caso do Brasil, é a mesma coisa, muito contato com a língua. Bom, além do que você falou, dedicação, né, esse esforço, esse contato, é preciso ter uma formação adequada para quem quer seguir essa profissão. Quais são suas orientações, né? Onde buscar essa formação? Exato. Não basta apenas saber a língua de sinais, que o profissional intérprete e tradutor de Libras, ele precisa de uma formação específica, né, aqui no país, até a nível superior, né? Mas, a princípio, é importante que a pessoa procure cursos de Libras. Nós temos algumas opções aqui na cidade, né? E é importante que a pessoa, primeiro de tudo, se preocupe a aprender a língua, né? A entrar no universo da cultura surda, tenha contato com surdos, né? A língua depois é uma consequência, né? Tá certo, Hugo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado pela sua participação aqui hoje. Obrigado. Bom, e o estudante que pretende estudar na Escola Técnica Filadelfo Gouveia Neto já pode pedir a redução da taxa de inscrição. Veja com a repórter Jaqueline Casanova como fazer a solicitação. Olá, vamos falar sobre o vestibulinho da ETEC Filadelfo Gouveia Neto. Até o dia 29 de setembro, o candidato interessado em disputar uma vaga pode solicitar a redução da taxa de inscrição. A redução é de 50% do valor integral de R$ 34,00, ou seja, R$ 17,00. O benefício é válido para estudantes matriculados no ensino fundamental, médio, pré-vestibular, graduação ou pós-graduação, que recebam remuneração mensal inferior a 2 salários mínimos, R$ 2.640, ou estejam desempregados. O pedido deve ser feito pela internet até às 3 horas da tarde do próximo dia 29. O pedido deve ser feito no site www.vestibulinhoetec.com.br, acessando o menu Redução e preenchendo o formulário. Também é necessário anexar os documentos como comprovantes de escolaridade, de renda, de aposentadoria ou declaração de desemprego. Se você precisar de acesso à internet, a ETEC oferece computadores para auxiliar quem deseja solicitar o benefício da redução. O período de inscrição começa no dia 2 de outubro e vai até às 3 horas da tarde do dia 8 de novembro. A prova é no dia 10 de dezembro. A organização colocou um telefone para informações, 0800 772 2829, e também o site www.vestibulinhoetec.com.br. E a gente fala agora sobre oportunidades de qualificação. Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de cuidador de idosos e informática básica. Quem traz as informações é o repórter Matheus Camargo. A Secretaria do Trabalho e Emprego de Rio Preto, em parceria com a Liga Rio Pretense de Inclusão e Apoio Social, oferece oportunidades em cursos profissionalizantes gratuitos. São formações para cuidador de idosos, com disponibilidade de 15 vagas, e também em informática básica, com outras 20 vagas. As aulas do curso de cuidador irão acontecer de segunda a quinta-feira, da 1 às 5 da tarde, e as de informática, às segundas, quartas e quintas-feiras, das 9 às 11 da manhã, sempre na rua Antônio de Godoy, 6010, na Nova Redentora, a partir do dia 2 de outubro. Para participar, é preciso ser maior de 18 anos, possuir ensino fundamental completo e ter uma renda familiar de até 2 salários mínimos. Para concorrer a uma vaga nos cursos, é preciso preencher formulário disponível no portal da Prefeitura. Basta acessar riopreto.sp.gov.br e, na busca do site, procurar por cuidador de idosos ou por informática básica e acessar o link. As inscrições se encerram em 27 de setembro, na próxima quarta-feira. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3211-4950 ou pelo WhatsApp 997398710. Matheus Camargo para a TV Câmara, o canal do Legislativo. E o Panorama TVC destaca as vagas ofertadas pelo Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto. Nesta semana foram anunciadas mais de 800 vagas. Confira as principais oportunidades. O Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto está com 879 vagas disponíveis. Entre os destaques estão 55 vagas para auxiliar de produção, há 49 postos para estágio, 46 vagas para atendente e 40 postos de vendedor.
A lista completa, com todas as vagas disponíveis, você encontra no site da Câmara, o riopreto.sp.leg.br, no menu que fica na lateral do portal. Basta clicar em Utilidade Pública e, na sequência, Balcão de Empregos. Já para se candidatar às vagas, o trabalhador deve acessar o site riopreto.sp.gov.br/balcão empregos. E para informações adicionais, é só entrar em contato com a Secretaria do Trabalho pelo telefone 3211 4950. O Panorama TVC termina aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Nós estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo riopretense você encontra no nosso site riopreto.sp.leg.br e também nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.